Vocês alguma vez quantos aqui tiveram, fazer melhor pergunta para você? Quantos tiveram a oportunidade na sua vida de ter o verdadeiro arrependimento? Levante a mão para mim. Quantos já passaram pelo verdadeiro arrependimento? Aquele a qual você não deseja mais a si mesmo. Quem você é não importa mais. Quem já passou por esse arrependimento? Quem você é não importa mais. Você tem certeza? O problema é que nós estamos vivendo um tempo que as pessoas elas se arrependem, mas depois volta até a mesma luta. Quando o Senhor lhe traz o verdadeiro arrependimento na sua vida, algumas marcas vão ficar em você. Fala, existe um arrependimento que é provocado pelo próprio Deus e não por mim mesmo. Fala, ele é feito por Deus. Mas tem uma condição sua. Você tem que persistir. Você vai ter que persistir na sua busca. Até que você encontre um lugar de rendição total para a sua vida. O chamado de Deus na sua vida, ele não é parcial. Quando Jesus fala assim, largue tudo e me siga, você tem que entender que para completar a obra em você, existe muito abandono de si mesmo que nós vamos passar. Esses dias eu tenho que falar para o pessoal, ensinado uma coisa muito importante que eu tenho aprendido. A cada estágio que você vai entrar de dores de transformação, de lutas, há uma nova medida do amor, do temor, da santidade e do perdão de Deus que você vai encontrar. Tem muitas pessoas que estão sentadas aqui dentro que você ainda não conseguiu se libertar de feridas do seu passado. Você ainda está carregando raiz de amargura no seu coração. Isso gera resistência em muitas áreas da nossa vida que a gente não percebe. Adão, quando ele pecou, ele se escondeu da presença de Deus. Você, quando peca, você tem que se esconder na presença de Deus, não da presença de Deus. Adão, ele se escondeu. Em vez de se esconder nele, ele se escondeu dele. Por que eu estou falando isso? Na madrugada de sábado, antes eu vim descer para o Rio de Janeiro, era às 3 horas da manhã, eu estava orando com o pessoal do ministério. Às 3 horas da manhã, eu já estava debaixo de um fogo, de uma transformação muito violenta. Eu peguei uma visitação de Deus. Deus me deu uma visitação na sexta-feira, sábado e domingo, agora. Aí na madrugada, o Senhor estava me revelando. Eu entrava em espírito, estava em oração, entrava em espírito, eu via e voltava. Tinha visões em êxtase e voltava e continuava orando. Nenhuma delas, eu via a igreja, cheia de pessoas. A voz do Senhor falava assim para mim assim, agora vai ser assim. Eu vou libertar a igreja.
as pessoas publicamente começavam a levantar e confessar em voz alta os seus pecados ocultos. E quando elas começavam a confessar seus pecados publicamente, subitamente, eram libertas de todos os demônios. E o Senhor me entregou uma revelação quando via isso. E é bíblico. E o Senhor falou assim, ó, esse é o motivo. Porque muitos não são transformados e não são libertos. E eu fiquei muito espantado com aquilo. E o Senhor me levou na palavra e falou para mim, eu vou derramar um espírito de arrependimento e de confissão sobre a minha igreja. Todos os pecados ocultos serão confessados publicamente. A visitação que eu recebi na sexta-feira foi tão terrível. Começou de tarde, a missionária Rose estava comigo, Rabelo, né? Começou de tarde. Fui para casa e voltei para a igreja de noite. E a coisa ficou mais séria ainda, né? A coisa ficou muito grave de noite lá em São Paulo. Ela ficou muito grave. Eu gritava, eu chorava muito. Na quinta-feira, quando eu acabei de pregar o sermão da noite, eu fui orar para uma irmã. Estou conversando com ela, fui orar por ela, de repente eu tomei um susto assim, súbito. Eu vi aquele quadro da Santa Ceia, aquele famoso quadro da Santa Ceia, Jesus sentado com os discípulos. Naquele quadro só tinha Jesus sentado. E eu olhava perfeitamente nos olhos dele de longe. Ele olhando assim para mim e falava assim, estou chegando. Só que dentro daquela semana, era no domingo passado, eu estava orando em casa, eu tive uma visão. Vi um anjo e entregava roupas de mergulho para mim. Roupas de mergulho profundo. Eu via todas elas assim na minha frente. Falou, se prepare. Só que eu não tinha entendido. Aí um dos pastores do ministério em São Paulo falou para mim assim, tinha me entregado uma visão na semana passada. Eu vi o Senhor mergulhando muito profundo, o Senhor desaparecia e sumia. Ninguém te encontrava mais. E você ficava escondido no Senhor. Aí eu estou num processo muito sério. Que o Senhor está me arrancando do meio. Está começando a me arrancar. O Senhor falou assim, eu vou te mergulhar. Aí na quinta-feira eu tive essa visão de Jesus. Quando bate na sexta-feira, eu começo a sentir dores em minha alma, em meu corpo físico. Sinistras. Angústias. Que não tinham palavras para expressar o porquê daquelas dores em mim. Era o Senhor libertando-me, curando-me e me levando a um novo nível de constrangimento pelos céus. A sua glória, ela nos constrange. A sua santidade, ela nos constrange. Esse é o melhor constrangimento que você pode passar na terra. Você fica nu diante dos homens, sem ressalva nenhuma. Você fica igual uma criança, um bebê, totalmente entregue na mão de Deus. Tudo que existe no mais profundo do seu ser, por Ele, isso vem à tona, como uma explosão diante do trono da graça. Ou seja, existe uma abertura que pode acontecer com pessoas aqui essa noite. Que Ele visita o seu coração. E a forma que Ele toca em nosso coração, nosso espírito, está além do que nós podemos fazer ou tentar fazer. Só Ele é capaz de fazer isso no homem. E mais ninguém. E mais ninguém. Há uma visitação do céu, quero compartilhar uma mensagem, mas o problema é, se você ouve e não dá ênfase e autoridade ao que a palavra diz para você, você está calando a voz do mundo espiritual. Você está impedindo a manifestação, o caminho que Deus abre pela palavra, disso se realizar sobre a sua vida. Quando Deus ele fala, nós temos que pegar a voz do mundo espiritual e dar voz aqui. Quando Deus fala, eu tenho que me mover para criar aqui. Eu tenho que dar autoridade a isso na terra.
Eu tenho que dar a Ele ênfase na terra. Eu tenho que dar a voz necessária, o clamor necessário, o que eu ouço nos céus. Ele sempre chamou seus profetas, fala, profetiza. Fale as minhas palavras. Há um preço muito alto, escuta o que eu falo para vocês. Há um preço muito alto quando nós não demos ênfase ao que Deus nos fala. Quando não agimos na palavra que Ele está nos falando, nós estamos impedindo o caminho pelo qual Deus vai usar para transformar multidão de pessoas. Se eu calasse, se eu me acovardasse e retrocedesse na revelação que eu recebi desde jovem, e se eu deixasse de crer, eu não estaria aqui hoje. Quantas pessoas deixariam de ser transformadas hoje, se eu retesse a palavra de Deus? Você vai entender que o segredo de você crescer e prosperar na terra, pela mão de Deus, é dê ênfase à palavra de Deus. Fale o que ela fala. Haja de acordo com aquilo que ela diz. Pregue o que ela diz. Fale o que Deus te falou. Dê voz àquilo que Ele tem falado com você em oculto. E você vê que você começa a prosperar. Quanto mais a palavra de Deus ela está na sua boca, quanto mais você vive e fala, mais você prospera. Quanto mais você prega para as pessoas, mais você prospera. Quando digo prosperar, não estou falando só ganhar dinheiro, não estou falando ganhar dinheiro, estou falando prosperar, ser liberto dos demônios, dos pecados, das iniquidades. Você chega da unção, da presença dEle. Você começa a prosperar na presença de Deus. Começa a ser visto pelos anjos de uma forma diferente. Conformosos são os pés daquele que anunciam as boas novas. Ele olha para os seus pés como pés formosos e belos, porque você está anunciando as boas novas. O Senhor está falando algo para a igreja, mas nem todos os ministérios estão querendo ouvir o que o Senhor está pedindo. Ele veio pedindo há alguns anos, arrependa-se, muda a conduta, para de ficar andando no mesmo caminho do entretenimento. Ele levanta um novo ministério, dá poder, dá ênfase, dá autoridade a esse ministério, dá a palavra. Daqui a pouco, sabe o que eles fazem? Cria tudo de novo, o mesmo sistema. Vira só mais parte daqueles que não estão fazendo mais a diferença. Vai morrendo. Coloca um selo de validade no ministério deles. Porque eles estão fazendo a mesma coisa que sempre os outros estão tropeçando. Será que os homens não entenderam que mantos de homens na terra, estruturas de homens, não é suficiente para libertar as almas da escravidão, das forças do inferno? Quanto mais dependentes nos tornamos de estruturas feitas por mãos de homens, mais longe da dimensão da glória nos tornamos, ficamos. Deus, Ele te dá tudo que Ele constrói, Ele nos entrega, tem um tempo para ser usado com sabedoria. Ele visita os homens para que os homens não façam do templo o seu tudo. Muitos ministérios nós começamos bem, muitos de vocês começam bem na jornada, pedindo a Deus com humildade, mas depois que adquire status, depois que consolida o financeiro, o nome da igreja, a influência, eles se esquecem do primeiro amor. Abandonam os verdadeiros sacrifícios que agradam a Deus. Eles param de chorar pelas almas que antes choravam. A igreja, ela deixa de ser santa. Ficamos acostumados com um ambiente, ficamos acostumados com uma atmosfera que os homens criam, com as unções dos homens, com a sabedoria que Deus deu ao homem, mas não significa que Deus está ali. Deus tinha que pegar um Elias na terra, e pegou Elias. Tinha que tratar com Elias. E vai pegar alguns Elias nesse Brasil. Vai pegar os seus profetas, pegar alguns Jonas, Fujão no Brasil, que não quer mais profetizar o que Deus está falando.
Estão fugindo da palavra do juízo. Aí Deus pega Elias e mostra para Elias que ele não conhecia tanto quanto ele achava que conhecia de Deus. Deus se manifesta ali, no fogo, terremoto, vendaval, mas Deus não estava em nada daquilo. Mas uma brisa suave falou com Elias, uma voz mansa e sussurrada falou com ele. O problema é, temos fogo, temos terremoto, temos os grandes movimentos dos homens, mas aonde Deus está? Aonde realmente Deus está? Ele diz que ele habita com aquele que é contrito de coração e arrependido, humilde. É com esses que Deus está. Mas ficamos olhando pelo fogo, terremoto, viramos sensacionalistas. Só tem influência em nós aquilo que a visão do entretenimento deu autoridade. O que a visão da rede social deu autoridade nas pessoas. Hoje quer dizer que não é profeta quem não tem Instagram? Quem não tem um selinho, quem não tem milhares de seguidores? Não tem voz na sua vida, não tem voz mais na terra, não? Os homens querem ser certificados no Instagram, mas não são mais certificados pelos céus. Você não sabe agora qual é a estratégia do marketing das igrejas para crescimento e visibilidade de rede social rápida? Posso falar para você o segredo? Quer ou não é? Quer ouvir ou não quer? Se eu quisesse, eu venderia esse templo aqui por 3 milhões e faria isso. Aluga uma igreja que cabe 2.000 pessoas a mais, faz o marketing, lota ali dentro, grava, tira a foto, tu fica influente do dia para a noite. Essa é a estratégia. Por isso que muitos vão para Alphaville, Braz, São Gonçalo, onde tem mais crentes, eu acho que no Brasil é São Gonçalo, é a cidade dos santos lá. Lá tem mais igreja do que em toda a França, fora as não registradas. Estou falando de mais 6.600 igrejas registradas em São Gonçalo. Um dos lugares que tem mais crentes no Rio de Janeiro é São Gonçalo. Em massa concentrada em uma cidade. Por isso que megas ministérios vão para lá. Para ter influência. Mas eles se esquecem que tudo é um preço. Tudo é um preço. Tudo haverá uma cobrança, tanto os que estão aqui em cima, como você que está sentado aí embaixo. Eu quero te alertar a algo profundo, muito sério que o Senhor me revelou nessa visitação. Você quer me ouvir ou não quer? Eu vou deixar parte disso só para o evento, para o congresso. Que eu estou sendo preparado nessa revelação. Desculpe o que eu vou te falar. Talvez você não vai gostar. Ainda nesse ano de 2024, cada um de vocês, um por um, vão ser colocados numa balança. Eu, tu, você. Haverá um julgamento até dezembro. E o Senhor falou assim: se prepare, porque agora eu vou começar. As angústias que eu entrei de choros, lamentos e dores. Eu chamei um pouquinho a atenção do bispo aqui e falei: não antecipe o que você ainda não está preparado. Eu estava me preparando desde madrugada para entrar com o ministério numa dimensão, não consegui entrar. Ele sabe o que eu estou falando. Nós fomos para o monte ontem, algo muito sério foi revelado a eles. Então tome cuidado com aquilo que você vai ouvir em secreto, para você não tentar se antecipar. Você não prejudicar algo que ainda está em processo.
Muitas coisas, ministério, vocês vão saber, mas ainda não é tempo de revelar. João Batista esperou o seu tempo de falar. Jesus esperou o seu tempo de se manifestar. Há algo que nós vamos ser preparados para uma grande manifestação de Deus. Fala, estou sendo preparado. Estou sendo tratado. É isso aí, é isso que Deus está fazendo com vocês. E na sexta-feira à noite, o negócio foi muito sério. Como eu gritava, como eu chorava, por causa do Senhor que desceu para me tocar. E fui sendo ministrado pelo céu, fui sendo esmagado pela presença de Deus. Até que não aguentei mais o meu corpo e caí. Só que sexta-feira pela tarde, o que estava acontecendo comigo era como se eu nadasse no mar e chegasse, já não aguentava, não tinha mais força, eu caía como se fosse na beira da praia, como se uma pessoa lutasse contra as ondas. Era essa a sensação, como se estivesse sufocado, sem ar, de tanto que eu estava sendo esmagado. E eu clamava. Eu estava num processo de dores. Quando foi à noite, esse processo continuou. Eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu senti uma dor, uma angústia no meu coração. Eu falei para minha esposa, Monique, eu sei que eu cheguei agora, mas eu tenho que sair daqui agora. Eu não posso ficar em casa. Eu vou na igreja orar, eu vou no monte, eu não sei, eu estou com uma angústia imensa. E o Senhor me levou na igreja. E ali me pegou. Aí aquela angústia, ela se manifestou como uma visitação de Deus. O que nós vamos passar nesse congresso, eu falo para você que vai vir aqui, jejue, ore, clame aos céus para Ele dar a você o acesso ao que vai cair neste lugar. Eu tive uma revelação esses dias que aparecia assim para mim, eu falava assim, ó, a revelação, ela quando é dada ao homem, se transforma em fundamento. Eu vou ter espírito. O Senhor falou assim, tudo que eu te dei por revelação todos esses anos se tornou o fundamento que você tem. É necessário que eles recebam as revelações dentro do espírito deles. E quando uma revelação, repita comigo, quando uma revelação se torna em fundamento, fala, pronto. Agora tu está firme. Você não é mais abalado com qualquer vento de doutrina e qualquer engano nessa terra. Porque você recebeu uma revelação que trouxe um fundamento. Ou seja, o que significa isso? Fala, o que significa? A fé, ela ganha poder e autoridade em você. A fé em você, ela ganha acesso. Porque ela foi fundamentada, ela tem uma estrutura vinda de Deus, ela fala com base daquilo. Você não fala mais porque tu acha, porque tu lê, mas agora pelo que tu se tornou. Esta é a fé que Deus vai fundamentar em vocês nos últimos dias. As revelações que Deus tem me entregue dos últimos tempos tem forjado um fundamento no meu caráter, nas minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos. É dali que provém a sabedoria, a pregação, o poder. É do fundamento. O fundamento que você carrega é a proteção que você tem. Tu pode dizer que tem a fé o que for, tu pode orar o que for. Se você não tem o fundamento revelado em você, você é vulnerável aos tronos e principados e ao poder desse mundo. O Senhor quer colocar fundamentos eternos em nós, poderosos, para que possamos suportar o tempo que está por vir. Não ache que é só uma palavra forte que nós estamos pregando, uma palavra bacana, uma palavra bem estruturada. Não.
Não preciso fazer força para isso. É fundamento. É simplesmente o fundamento. Não é uma boa estrutura de ensino. Não é porque somos muito estudiosos, muito pelo contrário. Quantas das vezes chegamos nesse lugar aqui para pregar, não temos força nem para subir em cima aqui do altar. Porque o fundamento que foi colocado no ministério, ou é ou não é. Ou vem de Deus em nós ou não vem. A gente não consegue. Nós não conseguimos. Mas quando subimos na dependência, esta glória, ela se manifesta. Eu lembro umas 3 semanas atrás que o Senhor apareceu em visão para mim, um anjo, e falou assim para mim: o reino de Deus, eu estava no monte orando, não consiste na sabedoria dos homens ainda. O anjo me alertava. Eu sei disso. Mas quando ele falou comigo, aquilo me estremeceu. Reino de Deus não consiste na sabedoria dos homens, mas é o poder de Deus. Eu voltava assustado com aquela visão assim. Quando eu pregava, naquele dia que eu fui pregar, veio uma sabedoria, uma força gloriosa, porque eu me entendi. Quanto mais dependente nos tornamos do Espírito da palavra, Ele coloca, Ele injeta as palavras na sua boca. O problema é, gastamos horas, telefone, lendo livros, mas você não gasta horas com a palavra de Deus. As pessoas não conseguiram entender ainda que é a palavra de Deus. Ele te deu a autoridade dele nas suas mãos. E você guarda na gaveta do seu quarto, do seu guarda-roupa, e não abre para ler. O quanto você crer nas Escrituras é o quanto você realmente crê nele. E eu vou te ensinar algo, presta atenção em mim que eu vou te falar. Dos meus anos de experiência com leitura das Escrituras, eu vou te contar algo. A forma que eu leio a Bíblia hoje não se compara ao como eu li antes. Ela cada vez se torna mais real, tangível, palpável. Ela se torna tangível. Ela salta, ela toma somente seu interior. Como eu posso chegar nisso, apóstolo? Continue dando ênfase à sua autoridade na sua vida. Continue sacrificando para lutar pela palavra de Deus. Mas há uma disputa entre a sua vontade e a vontade da palavra de Deus que te afasta da palavra. E se você se afasta da palavra, você se afasta da presença de Deus. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Deus não anda com quem desobedece a sua palavra. Saul continuou com a unção, mas sem a presença. Desobediente à palavra de Deus. Muitos sacrificam muito, mas se doam pouco a obedecer. Lá no trono, não chega rebelde diante do trono da graça. Só chega pessoas que querem obediência. Tem muitas pessoas que acham que eu vim no culto, que é o príncipe do culto. Como se Deus é obrigado a falar o que ela quer, dar o que ela quer sentir a presença de Deus sem arrependimento, sem passar por um processo de quebrantamento, meu querido. Nós não estamos falando do Deus humano, Deus dos homens, não, de ídolos, não. Nós não estamos falando de workshop que você paga e entra para as pessoas dar o que você quer. Nós estamos falando da casa da glória de Deus, é uma casa de glória. Deus, nesses últimos tempos, vai levantar casas de glória no Brasil, aonde Ele pode vir e se relacionar com o seu povo, aonde a ordem dos 5 ministérios não vai girar mais só em torno de um homem, de um pastor presidente da igreja, mas é homens de autoridade, que vão carregar dimensões de glória da palavra, para despertar a igreja,
para amadurecer a igreja. Olha o que eu vou te falar, aprende aí. Olha o que o Senhor falou para mim. Enquanto esse sistema continuar desorganizado, sem a estrutura da palavra, os 5 ministérios está aqui na Bíblia: apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestres. Vai continuar, é o que nós estamos vendo aí. Sistema mais sistema, sistema mais sistema. Cadê a glória de Deus? O Senhor se revela através dos 5 ministérios. Os evangelistas, quando eles sobem no altar, tem que dar ênfase ao espírito evangelístico na igreja. Despertar a igreja para ir para fora. Ganhar alma. Os evangelistas têm que pregar no culto salvação de alma. Provocar milagres para almas ser salvas. Apóstolos, profetas, tais estrutura, fundamento de glória, para que a glória de Deus repouse na igreja. Para que a adoração ela seja pura, limpa. Todo o ministério de um apóstolo, a adoração tem que ser plena, limpa. Não tem como contratar um músico e colocar aqui sentado para tocar, se não conhecer quem é o Todo-Poderoso. Há um processo que nós passamos junto aqui para subir aqui em cima, na adoração. O Senhor está restaurando a ordem, igreja. O Senhor está restaurando a ordem sobre a vida de vocês. O Senhor está trazendo uma nova ordem para os ministérios no Brasil, igreja. O Senhor, olha o que eu vou te falar, grave muito bem o que eu vou te falar. O que vai começar a acontecer, já está acontecendo no Brasil este ano. Posso falar? Quando eu estava na visitação da noite da sexta-feira, tem uma parte disso que eu só vou entregar no congresso. Vou entregar a segunda parte para você. Depois do que eu vi nos céus, o anjo do Senhor me levava dentro das igrejas. E eu ouvia como se houve uma voz nitidamente falando comigo. Só que eu estava em espírito. Como se alguém conversasse comigo. E ele falava assim: vou abater o poder dos líderes dessa nação. Arrancarei a influência, as riquezas e os acessos. Mas ele falava assim claramente comigo: mas eu não quero perder a alma desses homens. Depois eu via os crentes, os cristãos, e falava assim: vou começar o julgamento na minha casa. Muitos serão abatidos de agora em diante. E ele falava com muita seriedade comigo: já estou entrando. Preste atenção no que vai começar a acontecer. Falsos apóstolos e profetas vão começar a morrer e começar a ser exposto toda a sujeira que está em oculto. Todos os tipos de maldade e perversidade vão passar por uma balança. Haverá um julgamento. E esse julgamento, eu não sei o que está acontecendo, o que vai acontecer, mas preste atenção. Vai abalar Israel e o mundo inteiro este ano. A igreja, ela vai ser sacudida pela mão do Senhor. E o Senhor disse a mim, em espírito, onde eu estava vendo isso, que a igreja dele vai começar a prestar conta de agora em diante. Todo favor, tempo que foi dado, riquezas que foi derramada, dons,
tudo haverá uma cobrança. Se na sua balança pesar para a perversidade, tu está frito. Se pesar para o lado da justiça, tu vai estar muito abençoado. Deus vai te prover coisas milagrosas em meio a juízos. Ele vai te proteger. O problema é que a balança do Senhor está sendo colocada sobre o Brasil. Eu vou te entristecer um pouquinho. Não estou aqui para te dar as más notícias. As boas eu estou chegando já para você. Só estou te dando alerta agora. Embora é difícil ouvir isso. Escute. Apareceu para mim uma televisão. Apareceu o presidente da Venezuela. Com um programa de TV e era um desenho. De repente apareceu o Lula naquela televisão. Com um programa de TV e o mesmo desenho do famoso lá. Aí de repente aparecia aquele tal do chavismo, Hugo Chávez. E soltava na televisão, de todo o Brasil, Venezuela, toda, começava a pegar tudo. Aí o Senhor falou, se prepare, vocês vão enfrentar uma onda do comunismo para invadir a mente das pessoas. Aí eu via assim, e eu falava assim, isso vai entrar na mente das crianças. Isso vai entrar na mente das pessoas. Eles se uniam. Quem está por trás disso? China. Não, você não conseguiu entender o que está acontecendo no Brasil. Por causa da desobediência, a irreverência da igreja brasileira. Muitos de nós vamos padecer por causa do governo. Vai vir começar juízo no governo. E vai vir sobre a igreja. Este ano, eu não sei como isso vai acontecer. Mas todos nós vamos começar a sentir junto esse fogo que vai se levantar no Brasil. Não me estranhe, porque Deus está nos livrando. E se Ele não fizer isso agora, depois não haverá mais tempo. Dita está sendo a palavra, estou falando para você. Agora me escute o que eu vou te entregar. Estou te entregando só as revelações do Senhor para você direto. Estou sendo bem objetivo aqui. O tempo está chegando. O Senhor falou para mim, quando eu via a igreja confessando os pecados publicamente, o Senhor falou assim, eu vou tratar com todos vocês. As confissões começarão a ser públicas diante de toda a igreja. E vou julgar os demônios. O livro de Tiago diz, confesse suas culpas uns aos outros. Confesse as suas culpas, seus pecados. Atos 19, eles iam publicamente, confessavam os seus pecados, queimavam seus livros de magia, de feitiçaria. As pessoas, elas estão com falso arrependimento, achando que pedindo só perdão diante de Deus está tudo certo. E não estão alcançando verdadeiro arrependimento, porque elas voltam aos mesmos pecados de sempre. Antes de eu ministrar isso para você, você pode ter certeza que eu vou te falar. O nível da compaixão que aumentou no meu coração, como eu tenho chorado e pedido salvação pela alma da igreja. Como eu tenho pedido a Deus para trazer arrependimento, o espírito de arrependimento na vida de vocês. Tu fez bruxaria e feitiçaria, você nunca confessou publicamente isso aqui. Entra num novo casamento e nunca confessou o que pecou no passado. O que faz. E o diabo sempre consegue vencer você com coisas ocultas. Quantas coisas ainda não foram confessadas na sua vida para você ser liberto? É de chocar.
Quanto tempo em oculto as coisas permanecem e a gente sofre. Você não pode suportar, não pode tolerar o pecado em oculto na sua vida. Porque nós estamos nos conformando com o quê? Com pregações que estão dando falsa cura para as pessoas, falsa libertação para as pessoas. E elas não estão sendo livres dos seus pecados. Abra sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 5. Versículo 7. Quem achou, fala amém? Você quer ir embora? Quem precisar ir, qualquer urgência, você está livre. Você é dono da sua vida. Você entra, você sai. É com você. Mas o que está para se manifestar daqui a pouco não é para todos também não. Para quem quer a justiça. Leia a palavra comigo. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas e clamor e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por a sua reverente submissão, mesmo considerando o fato dele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que ele padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos quanto lhe obedecem. Amém? A palavra clamor, eu quero que você entenda que tem duas palavras que estão juntas aqui, ó. Clamor, fala, e com lágrimas. Porque o autor, ele escreve assim: orações, súplica, clamor e com lágrimas. Por causa do sentido da palavra em grego. A palavra clamor em grego é krauge. Quando eu estava meditando de manhã nessas palavras, ela saltou para mim. E ali o Senhor começou a me levar muito sério dentro dessa palavra. Eu consegui ver algo sobre Jesus e perceber algo que você tem que perceber agora. Presta atenção, que ele passou, volte o texto para mim. A mesma coisa que eu e você passa nessa terra. Nos dias da sua vida na terra. Jesus ofereceu orações, súplicas em clamor e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte. Dias da sua vida na terra. Não está falando só no momento do Getsêmani. Jesus, ele tinha uma vida tão dolorosa. A dor que ele sofria dentro dele. Ele estava agora confinado num corpo humano. Você imagina se despedir de toda a sua glória e vir se revelar na terra como homem. E teve que passar todos os processos de sofrimento que eu e você passamos para vencer a morte. E não só isso, ele teve que suportar todas as tentações que eu e você suportamos. Temos que suportar, mas sem pecado. A palavra claugir, só para você entender o que é o clamor que ele fazia. É grito. As duas primeiras referências no dicionário Strong dessa palavra em grego é gritar em voz alta. Grito. Já viu o grito de uma pessoa desesperada quando vê
o seu filho morrer na sua frente. Grito. Você viu uma pessoa gritar quando ela está em pânico? Só que ele teve que colocar a segunda palavra em conjunto, que é lágrimas. Dacro. Dacro. Kraus Draco. Ele clamava, ele gritava com tanto choro. Ele gemia tanto que ele chorava, pedindo a Deus para livrar ele da morte. Não a morte da cruz, não. Ele não pediu a Deus para livrar ele da cruz, não. O que Jesus estava pedindo, irmãos? Que morte é essa que ele pedia? Está aqui, está escrito. Olha para o texto bíblico. Pensa conforme a Bíblia está te ensinando. Ele chorava, clamava aquele que o podia salvar da morte. Mesmo sendo o Filho de Deus, só tinha uma única maneira para ele ser salvo: a cruz. Ele tinha que se entregar voluntariamente à morte. Mas ele também clamou ao Pai, a Deus, para não deixar ele na sepultura. Ele teve que crer, como eu e você temos que crer, que haverá a ressurreição dos mortos. Ele teve que crer como eu e você. Ah, não, era Jesus, ele já sabia que ressuscitaria do morto. Meu filho, ele tinha que falar para ele mesmo. Ele tinha que crer como eu e você cremos. Nenhuma diferença, não, absolutamente nenhuma diferença. Teve que aplicar o mesmo princípio. Ele tinha que mentalizar, ele tinha que falar, ele tinha que viver aquilo ali. Eu vou ressuscitar. Ele teve que crer, olha, escuta o que eu vou falar para vocês, hein? Ele teve que crer no que estava escrito na lei e nos profetas. Ele teve que crer o que os profetas profetizaram sobre ele. Ele lia, ele meditava. O que Davi falou sobre ele, o que Isaías, os profetas falaram sobre ele. Do mesmo jeito que eu e você temos que crer, crente. Jesus, homem. Paulo enfatizou o Jesus, homem. Como homem. Não como Deus, não como um ser superior, tão fraco como eu e você, tão desprezado como eu e você. Ele creu até o fim, se entregou à morte, crendo que Deus era poderoso para o ressuscitar dentre os mortos. Esta fé, esta posição. E qual o processo que ele passou? O mesmo processo que eu e você estamos passando para sermos ressuscitados entre os mortos. Para sermos salvos, transladados, arrebatados. Lágrima, oração, dizes. Esta palavra aqui no texto significa ato de pedir. Privação, penúria. Clamava pela sua necessidade, pela sua dor que ele estava passando. Mas olha agora, súplica. Risséria significa, olha agora, ele suplicava a Deus. E olha a origem dessa palavra que eu encontrei hoje. Quando colocou que ele suplicou a Deus, olha o entendimento dessa palavra. Ramo de oliveira, de oliva. Riquetéria, ramo de oliva. Aí eu puxei no Strong, puxei na Bíblia, puxei ali para entender. Aí eu fui entender. Existia, naquela época, um costume
de uma pessoa que ia fazer uma súplica a outra pessoa por qual que fosse a sua necessidade, sua petição. Esse aqui está escrito na própria Strong. Pessoa em necessidade que aproximava-se de quem iriam implorar por ajuda, segurando um ramo de oliva entrelaçado com lã branca e fitas, para dar a entender que vieram como suplicadores. Nós não estamos falando qualquer tipo de súplica. Era um ato naquela época, usar a mesma colocação. Pegava uma folha de oliva, enrolava com algodão e lã no seu pulso, com fitas, e eu chegava diante da pessoa com aquilo na mão, diante de um imperador, diante de uma autoridade, seja o que for. E todos viam, todos tinham que ver que aquela pessoa foi se humilhar diante de outra pessoa. Sabe o que significa? A forma que Jesus se suplicava era tão intensa, tão visível. Ramo de oliva nas mãos, visível. A forma que ele suplicava a Deus. Quando você lê na sua Bíblia a história de Jesus ali, que está resumida, temos uma visão de Jesus. Mas quando o Espírito começa a te revelar o que estava acontecendo, ele teve que implorar. Sabe o que é implorar a Deus? E hoje nós queremos tudo fácil da mão de Deus. Quantas súplicas, clamores com lágrima, quantas orações e gemidos nós temos que passar para sermos aperfeiçoados por Deus. Eu quero falar sobre arrependimento. Jesus teve que passar por isso e você é orgulhoso, meu querido. Não confessa publicamente, não se humilha publicamente, não? Não tem mais súplicas diante das pessoas, não? Ninguém carrega o ramo de oliveira na mão, não, para mostrar que está arrependido diante do trono da graça, não? Andamos de uma maneira que parece, meu Senhor da glória, o que está acontecendo? Tanto orgulho na igreja. Nós temos que se humilhar mais, irmãos. Se ele, sendo filho de Deus, teve que aprender pelo processo da dor a obedecer, quanto mais eu e você, miseráveis pecadores, você concorda comigo ou não, igreja? Concorda ou não concorda? Então por que não reconhecer essa verdade? Por que não clamar? Por que não orar? Por que não suplicar? Segunda Coríntios capítulo 7, versículo 10, assim, ó. A tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz morte. Os dois tipos de tristeza. Uma te mata espiritualmente, mas a outra te vivifica espiritualmente. Fala, há uma tristeza segundo Deus. Há uma dor segundo Deus. Que eu tenho que passar. Que eu tenho que sentir. Que eu tenho que confessar. Irmãos, eu estou falando que está chegando a hora de uma manifestação do Senhor na tua vida que talvez você nunca conheceu. Quem já passou está entendendo um pouquinho da glória a Jesus. Fala, uma nova medida da porção do Espírito de Deus está para ser derramada. Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, o constrangimento que vem dele, produz salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, o arrependimento, segundo a dor de perder as coisas do mundo, só produz morte. Tem muito crente, tem muitos que estão anos na igreja, não tem o arrependimento segundo Deus. Ainda sofre para abnegar a carne, sofre ainda para deixar o mundo, sofre para largar a televisão que não presta, sofre para abandonar a amizade que não presta, se entristece por isso, só produz remorso e morte. Tu tinha que se alegrar. Quando Deus ele remove da nossa vida
aquilo que nos traz impedimento de crescer na santidade. Fala, é uma alegria. Fala, uma alegria. Mas quais são os sinais de um verdadeiro arrependimento? Repita comigo, sinais no verdadeiro arrependimento. Confissão e renúncia. Fala, confissão e renúncia. Quebrantamento do ego. Remoção do orgulho. 1 João 1,9. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Em primeiro lugar, é impossível dizer que uma pessoa é santa sem ela passar por uma reforma do seu caráter e das faculdades de todo o seu homem e do seu coração. Tu viu como é difícil pessoas ouvir essa mensagem? Pregar o que é bom para os ouvidos, que Deus vai derramar poder, é fácil você receber. Mas pregar perfeição é dolorido. Contraria. Não deixe comichões no seu ouvido que te impeça de ouvir a verdade. Ame a verdade. E se tem uma palavra que você deveria mais amar ser pregada, é quando prega santidade. Arrependimento. Porque são mensagens que produzem vida, é objetiva. Ela trata direto. Ela aponta direto para dentro de nós. Eu não me considero preparado para pregar essa mensagem aqui hoje, não. O ambiente, nós era para ter lutado um pouquinho mais. Posso continuar? Eu quero que você entenda que há 3 processos quando Deus ele permite você pecar. 3 coisas na sua vida. Fala, a primeira, a segunda e a terceira. Quando você passa os mesmos problemas, o mesmo pecado, aquelas mesmas lutas na tua vida que sempre vem e vai. Toma cuidado com isso. Paulo orou cerca de 3 vezes para o Senhor tirar um espinho da carne dele. Um mensageiro de Satanás. Tanto quanto você lida em relação aos seus pecados, às dores do seu pecado, como qualquer tribulação desse mundo. Fala, a primeira. A primeira vez quando Deus ele expõe o seu pecado. Ele permite. É para te revelar. Ele mostra o que está em você que tem que ser tirado. Você entra num processo. Traz de dores. Fala, a segunda. A segunda vez que você tropeça na mesma coisa, ou passa os mesmos problemas. Quando ele vem, ele vai vir para te capacitar, desenvolver a vencer essa guerra. Ele te dá o perdão e te dá força agora, guerreia. Lute contra isso. Fala, a terceira vez. Quando Deus volta para tratar a mesma coisa. Fala, quando Deus volta para tratar a mesma coisa. Repita comigo, fala, ele vai me revestir de poder. Uma para te revelar o que está oculto em você. Segundo, para te ferir, para você começar agora a tratar, lutar contra isso. Vai te desenvolver teu caráter. Então tem coisa que você está lutando há anos, Deus está te desenvolvendo você. Mas quando entra na terceira, meu querido, quando ele vem tratar com dor pior ainda em você, ele quer te certificar, quer te diplomar você na sua vida. Ele não quer que isso te afete mais, ele quer que você agora tenha governo e autoridade sobre qualquer coisa que tenta contra você. Existe processo de perda que vem, te revela, você que está errando aqui. Depois vem, luta, aprenda a vencer isso aqui. Agora você não pode mais pecar. Agora você não pode mais falhar. Tudo tem um processo. Iniquidades e pecados não se vencem do dia para a noite. Se vence através de processos. Submissão à revelação que a palavra vai entrar em você.
À medida que a obediência em cada área da sua vida, em cada guerra que você passa, ela vai entrando em você a palavra, você começa a vencer as suas guerras. Eu não sei aonde você está ainda. Se você continua sendo vencido pelas mesmas coisas. Se Deus vem uma, vem duas, vem três e tem que vir a quarta, sabe o que acontece? Fala, o quê? Juízo. Você vai ter que sofrer todas as consequências pela tua falta de posição e obedecer e lutar contra aquilo que estava vindo para te destruir. Juízo vem. Nós estamos nessa era agora. Deus revelou, Deus deu capacidade para a igreja vencer, mas a igreja continua voltando aos mesmos pecados sempre, às mesmas tolices. As pessoas vêm, gastam 2 horas no culto só para fazer a mesma liturgia e ir embora para casa. Mas as pessoas não aprenderam a orar na igreja ainda. Não aprenderam a vir na igreja por causa de Cristo. E agora nós estamos enfrentando uma onda do espírito de idolatria. Eu estou orando contra isso. Que as pessoas estão ficando obcecadas por comprar unção de homens em conferências. Estou vendo muitos líderes que estão baganhando com outros, transferindo os seus poderes um para o outro, para ganhar mais visibilidade e sucesso. E não foi Deus que deu. E não foi Deus que deu. O homem está dando. O homem pode? Pode. Sim. Mas vai ser cobrado. Por isso que Paulo fala para Timóteo, não impõe a mão precipitadamente sobre a cabeça de ninguém. Não participe de seus pecados alheios. E segura aí na mídia, segura. Todos que estão brincando de consagração aí, de apóstolo, profeta, dizendo que alguma coisa, vão tudo entrar na balança do juízo. Já estão passando. O que eu mais recebo é apóstolo e pessoas que vão lá na igreja falando comigo, está perdendo tudo. Eu falei, para de ser hipócrita, larga o que Deus nunca te deu para ser. Tinha igrejas, as pessoas tinham igrejas. Tinham tudo. E começaram a perder. A perder. Você tem tempo de ir embora ainda, você pode ir embora. Você fica preocupado com a chuva não, meu filho. Você está protegido aqui dentro. Está caindo água em cima de você? Não. Está chovendo em cima de você? Não. Você não tem uma goteira na tua cabeça. Para que tanta perturbação em você, na sua alma? Deixa eu entregar uma mensagem para você. Eu sei que está difícil para me pregar para você. Você está 2 horas dentro do culto já passou muito tempo. O nosso horário, o nosso relógio, mata mais o mover do Espírito Santo que o diabo. O cronograma impede mais Deus de trabalhar na vida do povo na igreja do que o próprio diabo. Se nós queremos uma mudança de vida, vença esse orgulho e as coisas não é do seu jeito. Vá lá na África então, meu querido. Quer ver o poder de Deus? Vai lá 5 horas de culto, 10 horas de culto. Índia, 14 horas de culto. Vai lá para ver quantas horas eles andam para chegar na igreja. 5 horas andam. Outros viajam dias para ir na igreja e dormem na porta da igreja. Para ficar dentro da igreja. Então culto para eles não tem horário para acabar. Sabe por quê? Eles não têm um iPhone, mensagem no WhatsApp tem para responder. Não tem uma comida agradável que você já está com fome, quer ir para casa para comer, desesperado. Mas é verdade, tu fica desesperado para sair do culto para comer, cara. E eu vou te falar, meu pai era assim na igreja da Assembleia. Meu pai, eu vivi isso. E se não tivesse comida, era pau, era briga dentro de casa com a minha mãe. E era presbítero. Presbítero na época, meu pai. Hoje ele é presbítero. Meu pai cruz credo. Eu vi isso. Você não tem mais paciência para Jesus? A gente não tem mais paciência para ouvir um homem de Deus nos exortar, irmãos.
Você está orando por coisas que Deus não está te permitindo, é proibida você orar. Você está orando para divorciar, você está orando para sair da tua igreja sem Deus te mandar, você está orando fora do padrão da Bíblia. As pessoas não querem mais lutar. É geração descarta, quebra o celular, joga fora, compra outro. Hoje tudo é descartável. Não tem mais selo, não tem mais respeito dentro da igreja. As pessoas não querem lutar mais para consertar o que está errado, não quer confessar. Não confessa. Eu preguei para algumas pessoas que graças a Deus não estão mais aqui. Preguei 5 anos, larga a lascívia, para de dar em cima de homem casado dentro da igreja. Eu não, para de dar em cima de homem casado, eu não. E nunca teve a coragem de confessar, é verdade. Eu cobiço, eu estou com lascívia. Repreenda esse diabo de mim, apóstolo. Eu confesso, eu sou assim mesmo. Eu confesso que eu sou fofoqueiro, eu confesso que eu sou mentiroso. Quer ver Deus te libertar? Começa a confessar para você ver só. Começa a confessar, eu quero ver se você tem justiça agora de reino na tua vida. Mas a justiça própria sempre ajuda, arruma auto-justificativo para nós não verbalizar, não confessar. A pessoa quebra um negócio aqui em cima do altar, quebra ali e não confessa quem foi. Não se responsabiliza. As pessoas roubam coisa dentro de igreja e ninguém se responsabiliza e nunca fala quem é. Por isso que o diabo está oculto ainda, não saiu da sua vida ainda. Roubou, quebrou, fala o que você fez, aprenda a andar na verdade, a falar, a confessar. Filho, eu estou te falando, eu estou com um grau bem baixo. O Senhor me revelou, eu vou trazer o espírito de arrependimento e confissão sobre a minha igreja. Eles vão começar a confessar o que falam mal e oculto um do outro. Eles vão confessar, eles vão falar. Sabe por que Satanás quer tanta resistência em um culto? Pecado em oculto, cochicho, difamação. Estão falando da vida alheia, estão falando de autoridade dentro da igreja. Por isso que o capeta consegue arrumar espaço para derrubar a vida de muitos de vocês. Êxodo, meu querido, 20, lê lá, não falará mais do príncipe do teu povo, não dirá palavras contra ele. Quer falar de um príncipe, vai para outros príncipes e fala com os príncipes, eles resolvem, autoridades. Quer falar do teu irmão culto, fala na cara dele. Fala direto com ele, tem caráter, vai lá e fala direto com ele. Nós estamos chegando no tempo de ajuste. Ajuste, Deus vai te ajustar na justiça, a verdade. Como eu queria falar hoje a revelação para você. Vai só no congresso falar para você. Eu vou colocar uma coisa nova em você nesse congresso. E nós pelejamos no mundo espiritual para que isso aconteça, tá? E eu não estou falando agora assim por falar, abrir a boca. Não, meus queridos, o que eu tenho visto e ouvido, eu estou te falando essa semana. O que eu estou visto e ouvindo diante do Senhor. Arrependa-te. Confesse. Eu não sei como é que vai ser. Fale! Temos medo de confessar, mas não tivemos medo de pecar? Atitude. Sejam diretos. Objetivos. Quer salvar seu casamento? Quer salvar sua vida? Quer salvar seu ministério? Quer salvar tudo? Quer salvar sua vida? Confesse. Escute, quanto mais velho nós vamos ficando, quanto mais eu estou encontrando essa glória, mais objetivo nos tornamos. Mais pontual nos tornamos. Filho, eu estou com um papelzinho no carro. Quando eu saio, se cai no chão, eu pego de volta e guardo. Se você é reprovado nas mínimas coisas, deixa sua consciência te reprovar nas mínimas coisas, tu perde o poder dela de reprovar nas coisas mais elevadas. Se não fosse o exercício de consciência de anos que eu tenho, eu não suportaria as guerras que eu passei nesses últimos dias. Abandonaria ministério, abandonaria tudo. Mas a consciência, a justiça, me ensina a pelejar pela santidade do Senhor. Posso continuar ou não posso? Se prepare para um confronto que está chegando na sua casa.
na igreja. Nós estamos em tempo de confissão. Eu falei mal de você assim para fulano de tal, desse jeito, vai ter que falar. E para a pessoa, hein? Muitos estão sofrendo juízo severo. Famílias inteiras tocam debaixo de maldição, porque sai das igrejas defecando, mijando dentro da igreja. Entra bem, saia bem. Justiça. Seja um justo. Entra falando bem do líder, sai falando bem. Pessoas antes de sair da igreja, ela faz desordem, espalha contenda, dissimulação, inflama as pessoas, depois vai embora. Depois que caga, mija, aí vai embora. Mas um dia vai ter que voltar para limpar. Um dia vai ter que voltar para limpar. Todas as pessoas que vêm com o espírito de rebelião de outro ministério para o meu ministério, se não confessou, não arrependeu, não adianta, nada livra a cabeça dela. Pode colocar unção, pode expulsar o diabo, pode manifestar. Se não voltar e confessar e falar o que fez, o diabo tem o registro. Está registrado. Não confessou publicamente. Vou contestar ela. Não vai ficar em igreja nenhuma. Não tem temor a Deus, ó. Sabe o que eu vi essa manhã aqui? Eu estava em oração. Um anjo chegou diante de mim, colocou uma garrafa de azeite na minha frente. Ele estava escrito assim, ó, temor, o temor do Senhor. A unção de temor vai cair aqui hoje, aqui, ó. Porque sabe porque nós ficamos aqui, ó, 2 horas aqui adorando? Sacrifício para o Senhor. Não é para aparecer não, bonitinho para você não, meu querido. Sacrifício de adoração. Uma guerra. É uma luta para abrir o portal para você. Sabe que você dorme quando eu estou pregando uma verdade dessa? Anos Deus fala a mesma coisa com você, tu não ouve. Anos. E Deus fala, aqueles que não ouvem, derramarei sobre eles um cálice e vão ficar embriagados. Seus sentidos vão ficar entumecidos. Vão andar cabaleando. Tem ouvido e não ouve, tem olhos e não vê. Saímos da igreja, pega o celular para ver qualquer coisa lá fora. Isso te rouba a palavra. Passamos 2 horas cantando, mas a pessoa não consegue abrir um louvor a Deus. Senhor, obrigado, eu te amo. Obrigado, Altíssimo. Meu filho quer conhecer Deus? Clame. Ore. Peça. Agora, se quer religião, o testemunho de Jeová faz muito bem para vocês. E até eles cantam, tá? Até eles cantam. Quando o Espírito de Deus desce na nossa vida, meu querido, é impossível não abrir a boca para adorar a Deus. Irmãos, olha quanto orgulho, quanto inchaço nós estamos. Deus te tirou das trevas. Tu estava no mundo, tu estava no baile funk, tu vivia no inferno, era adúltero, prostituta, era um mentiroso, estelionatário. Hoje você está sentado aqui dentro, para a glória de Deus. Você saiu desse mundo tenebroso, porque não vamos aceitar um confronto que nos leva a um lugar mais profundo nele. Por quê? Porque eu não aceitaria Deus me pegar na terra. Eu falo, Deus me sacode, me quebra, me dobra, mas não deixa eu viver a minha vontade. Eu não estou aqui para viver para mim. Eu falei, Deus, eu não quero morrer para mim, quero morrer para ti. Não quero viver para mim, eu quero viver para ti. Eu não suporto viver para mim, Senhor. Eu quero morrer como digno de um bom soldado que batalhou até o final da minha carreira. Está me dando graça para me viver, para me lutar e batalhar contra ondas infernais, para levar essa geração à justiça. E nós temos que batalhar por isso. Primeiro o juízo, o arrependimento começa na casa. É tempo de Deus transformar a tua vida. É tempo de as coisas mudarem. Mas confesse, confesse, confesse. Quantas guerras está passando na família, igrejas, tudo. As pessoas desistem rapidamente. Troca de igreja como troca de roupa.
Troca de mulher igual troca de roupa. Vive uma vida inconstante porque não sabe se arrepender, confessar. É orgulho. Queria pregar melhor para vocês hoje, meus irmãos. Queria pregar mais dentro do meu coração para vocês hoje. Nós precisamos ir mais profundo nessa palavra, irmãos. Nós precisamos ir mais profundo. Fala, Deus, me leva mais profundo a palavra. Fala, necessitamos da sua palavra. Sinais do verdadeiro arrependimento. Um zelo e temor para evitar de todas as formas possíveis nossos pecados. Tiago 4,17, 1 João 1-8, Salmo 51, 4-9 e Provérbios 28, 14. Uma decisão para andar no Espírito, não mais satisfazer os nossos desejos da carne. Gálatas 5, 25. Fala de disposição de mudança. Uma disposição por mudanças. Estou em espírito. Deus me leva. E fala assim, ó. Olha ela. Olha ele. Espírito da mentira, é o que fala. Falei, Senhor, tantos anos na tua casa, continua assim? Até quando você vai continuar mentindo? Até quando? Até quando vamos mentir para nós mesmos? Até quando vai ocultar a fornicação? Até quando vai ficar mantendo orgulho que não se aproxima? Porque orgulhoso é o melhor de todo mundo. Não se aproxima de ministério, não se aproxima dos irmãos, quer ter comunhão com ninguém. Parece que é um rei que se isola e acha que é o dono de tudo. Meu filho, aprenda a ser humilde e ter comunhão com seus irmãos, tá? Quer unidade, quer ver Deus trabalhar na tua vida? Clareza, unidade, comunhão, respeito a uma ordem do céu. Respeitem a ordem de Deus na casa. Ordem. Tudo que você não segue uma ordem, só verá juízo na sua vida. Uma nova ordem de Deus está chegando para a igreja brasileira. Eu estarei orando esses dias com vocês aqui, eu estarei buscando o Senhor para falar, para ouvir o que Deus vai falar nesse evento conosco. Vou ter ministros aqui em cima, que no altar vai pregar aqui, ó. Aonde tiver desordem na vida deles, também vão sofrer. Eu falei, Senhor, não quero pagar preço por causa de outro que vão subir nesse altar. Pode ser o homem que for, a pessoa que tem o nome que for. O mesmo estreito que é para mim, para o meu ministério, vai ser para eles aqui em cima desse altar. O Senhor está permitindo, mas o Senhor está falando, quer me usar, e muitos não ouvem, e o Senhor fala assim, ore para o juízo, ore para mim tratar com eles agora, porque Deus vai quebrar o orgulho da liderança brasileira, e eu falo, Deus me quebra mesmo, porque eu já aprendi que sentido sou nada mesmo, tive que padecer muito, ser muito quebrado na minha vida, aprender a lutar muito, para entender que nós não somos nada, não temos nada, não fazemos nada sem Ele. Você não entende até hoje que nós não somos nada. Há um orgulho errado, há um orgulho que está destituindo as pessoas da presença, da santidade do Senhor. Somos sempre melhor, sempre temos a razão. Falamos sempre da outra pessoa porque nós somos sempre o dono da razão, por isso que falamos mais mal. Quanto mais a pessoa é dono da razão, mais ela fala mal dos outros. Quanto mais a pessoa acha que é certo, dono da razão, mais ela defama as pessoas. É terrível esse espírito de defamação. A liderança está sofrendo, a igreja está sofrendo. Mas Deus vai reunir um exército. Um exército vai se levantar. Dei a palavra. Você continua olhando para a sua unha.
Te dei a palavra. Você continua mastigando seu chiclete. Te dei a palavra, você continua levantando e sentando na hora que você quer aqui na hora da pregação. É com você. Que este ano Deus te pegue. Ninguém vai escapar. E eu estou orando. Pega esses rebeldes, Senhor. Pega esses povos que só faz baderna na tua casa. Que estão impedindo o avivamento. Estão impedindo a plenitude da igreja. Impedindo. Impedindo. Não seja uma pedra de tropeço para o teu irmão. Não seja pedra de tropeço para a tua família. Irmãos, nós só temos uma escolha agora. O azul se aperta, meu querido. Ou seja sacudido pela Terceira Guerra Mundial, esse abalo mundial da economia, ou seja sacudido pelas essas pragas que estão no mundo aí. Ou você se corrige aqui dentro da casa, ou o mundo vai te corrigir. Lembra-se que eu vou te falar. Ou vai ser dentro, ou desvia mesmo. Vai lá, volta a comer as bolotas do porco lá fora mesmo. Vá para lá, que o diabo vai fazer de bonitinho com você o que ele quer fazer. Temos uma tendência a esquecer das bolotas que comiam lá fora e sempre julgar que está faltando algo aqui dentro. Estou falando que está acontecendo isso aqui, não. Estou pregando a palavra para todo mundo, amém, amém? Se está acontecendo com você, meu filho, se corrija. Se corrija, que uma coisa eu tenho feito, sabe o que eu faço? Não preciso de microfone para pregar o evangelho para você aqui não, tá? Eu prego para você, ó, de joelho no chão primeiro. É orando pela tua vida, pedindo salvação na tua vida. Para mim, o mais importante não é aqui em pública, é o que nós fazemos em secreto. O mais importante é esse, o que nós somos em secreto. Amém, amém? Essa é a minha grande luta. Lutar para permanecer de pé, não me entregar ao pecado. Você vai passar guerras sangrentas contra o inferno, contra a tua carne, tuas iniquidades. Vença! Fala, é tempo de eu pelejar. Fala, é tempo de eu batalhar. Não se ofenda comigo não, meu querido. Não se ofenda comigo. Deixa Deus sacudir um pouquinho você aqui essa noite. Imagine se o próprio Senhor falasse com você aqui agora. Você então quer dizer que você não me serve porque você está sempre com um impedimento na tua cara, na tua vida? Sempre criamos um impedimento para Deus. Deus sempre fica em segundo lugar. Pessoas estão desonrando a Deus com as finanças. Não estou pedindo tua oferta nem teu dízimo. Só estou te falando uma palavra para você. Na vida existe prioridade, necessidades e vaidades. Você escolhe como ser o seu dinheiro. Tem gente que só usa para vaidade. Alguns usam por necessidade. Outros por prioridades. Deus não é uma necessidade, é uma prioridade na sua vida. Eu honro, a primeira coisa que eu tenho que fazer com o meu dinheiro, honrar ao meu Deus, é minha prioridade. Segundo, minha casa, minha família. As minhas necessidades da minha família, minhas prioridades dentro de casa, depois suas necessidades, depois as suas vaidades. Mas as mães decidem comprar para o filho, dar o melhor para o filho. Aí quer comprar o vestido, o relógio que quer, o iPhone que quer. Desonra, está desonrando tua casa, está padecendo financeiramente, deixou o diabo entrar, desculpa, mas é luxúria. Quando eu troco as prioridades, o diabo ele tem acesso na minha vida. Tudo que não tem ordem, não tem proteção. Qual a sua prioridade da semana, com a sua vida, seu tempo? Deus. Prioridade. Prioridade. Sua prioridade, a primeira coisa é o Senhor na sua vida. É a palavra de Deus na sua vida. Oração não pode ser ocasional, não, quando for conveniente. Não. É regra. Regra, mandato. Depois que você saiu desse mundo, você reconhece, irmão, quem você era naquele mundo. Olha quem nós éramos no inferno. Como eu tenho agradecido a Deus por ter arrancado do mundo. Como eu agradeço, como eu falo, Senhor, obrigado. Obrigado pela comida que eu tenho, obrigado pela família que eu tenho, obrigado por esse ministério, obrigado, não mereço. A gente entra na igreja, do banco, já acha que temos que ter direito de tudo, que Deus faça tudo no nosso tempo. Não, irmãos, tudo tem seu tempo. Seja humilde, o melhor Ele já te deu, o conhecimento da verdade. E é a verdade que pode transformar, que pode salvar e transformar você numa nova criatura. Dê prioridade às coisas corretas e você vai ver que a tua vida volta em ordem. Cuidado com as suas orações que você tem orado. Cuidado com o que você tem falado. O nível do temor de Deus ele vai aumentar drasticamente esse ano na igreja, para a glória dele. Mas vai ter que sacudir um pouquinho as coisas.
E vou te contar uma coisa que o Senhor falou para mim. Tanto para mim como para todos nós. Só tem uma forma que Ele pode despertar uma nação e todo o corpo dele no Brasil de uma vez só. Só um sacudimento. O Senhor falou assim, é inevitável que eu não venha fazer isso. A última coisa que Ele pretende fazer, Ele vai ter que fazer. Eu posso contar um pouquinho para vocês? Vocês querem ouvir ou não querem? Uma das igrejas mais famosas do Brasil, que tem mais membros por todo o Brasil e pelo mundo. Ela tem um pacto com a maçonaria e vai ser descoberto, vai vir à tona. Já estou orando por isso. Milhares, se não até milhões, estão amarrados espiritualmente nessa igreja pela luxúria e o entretenimento. Essa igreja é uma das igrejas mais ricas do Brasil. E o Senhor me levou em espírito e falou, eles têm um pacto com a maçonaria. E vai vir à tona. Vai vir à tona. Todos os líderes que caíram esse jogo das elites vão ser abatidos. As elites, elas vão passar por um abatimento espiritual, financeiro. Escute o que eu estou falando para vocês. Nós temos que nos posicionar a falar até dezembro. Ó, vou te ensinar um negócio para você aqui, ó. Se humilhe. E Deus falou para mim assim, quase 2 meses atrás, você vai ficar num ciclo até dezembro. Eu vou te tratar. Eu vou te preparar pelo aquilo que eu vou fazer em dezembro. A partir do mês de dezembro, na virada de janeiro, se você e todos estiverem maduros, o que eu vou fazer com o teu ministério, com a sua vida? Aí ele falou para mim, pá, as pessoas vão te ouvir. Elas vão crer na palavra que sai da sua boca. No congresso eu vou contar algo para vocês, e eu creio que o Senhor vai dar a vocês o acesso a uma parte das armaduras espirituais, que foi a mais danificada. Ela está sendo traga de volta pelos anjos da igreja brasileira. Eu vi. Eu tenho um segredo para contar para vocês no congresso. E quando descer isso, na hora de ministrar o Espírito, a liberação disso, que caiga sobre vocês o que o Senhor está fazendo com o apóstolo. Eu encerro a palavra aqui, são 8h20. Mas eu quero saber que ainda que foi difícil, é o melhor ou não é? Volte a dar atenção às prioridades corretas na sua família, na sua vida. O que Deus tem falado para mim esses dias. O que adianta você ir para ganhar o Brasil e perder você, sua família, e perder suas filhas? Se dedique seu coração aqui que eu quero de você. Eu aumentei meu nível de esforço para ficar com o Senhor e com a minha família. Meu nível de esforço é muito grande. Eu consegui dar atenção à minha filha. E não é fácil. É uma submissão altíssima. Parece que é fácil, mas vocês pais sabem que não é fácil. Não é fácil. Se vocês pais não der atenção agora aos seus filhos e não lutar por eles agora, se você perder eles agora, duro vai ser tentar conseguir trazer eles de volta do mundo para o Senhor. Duro vai ser. Nós estamos enfrentando uma guerra violenta contra a família brasileira. E posso falar um negócio? Estamos perdendo. O que mais tem de divórcio dentro da igreja? Filhos embora de casa. Os pais estão perdendo seus filhos, perdendo a sua família. Isso dentro da igreja. Por quê? Prioridades erradas. Falta de ordem nos ministérios. Falta de falar a verdade, trazer o povo de volta
a uma vida santa, consagrada e devota ao Senhor Jesus Cristo. Você tem que ser devoto sim a Jesus, consagrado a Ele. Distorcer o devoção como idolatria. Devoção é devoção, idolatria é idolatria. Eu sou devoto, entregue, rendido a Ele. Consagrado a Ele. E você tem que pregar o que eu estou pregando para aqui. Pregue isso dentro da tua casa. Fale a verdade. Fale com as pessoas que estiver perto de você. Pregue a justiça para elas. Pregue. Dê vazão o que Deus está falando aqui essa tarde conosco, à noite. Nós vamos tomar Santa Ceia, nós vamos ministrar sobre vocês aqui. Algo está para cair aqui. Algo está para cair. Eu não quero passar à frente do Senhor, eu não quero ministrar unção em você sem o Senhor. Algo eu quero ver caindo sobre a tua vida. Está na hora de você confessar seus pecados. Pessoas tomam Santa Ceia sem confissão. Sem confissão. Isso aqui. Por isso tanto juízo. Reconheça, irmãos. Reconheça os juízos que vocês têm passado para você se ajustar um pouquinho mais. Nós somos muito duros mesmo. Se não fosse os quebrantamentos, nunca enxergaria o que eu estou enxergando. Eu quero contar no congresso sobre a visão da sarça ardente que o Senhor me deu. E o mandato e a voz que eu ouvi. E se prepare, que esse fogo vai descer aqui. O fogo daquele que é santo, santo, santo. Eu acho que vai ser o primeiro evento que você vai ter que tirar o sapato do pé e correr aqui descalço. Você não vai aguentar ficar nem com o sapato. Você vai correr nesse lugar, vai gritar nesse lugar. Você precisa de um encontro com o temor do Altíssimo. Fala o temor do Senhor. É isso que está sendo restaurado. A chocarrice está sendo tirada da igreja. O espírito da chocarrice, eu fui levado para ver isso. Eu repreendia nas massas o espírito da chocarrice dentro da igreja. Piadas com o nome de Jesus. Risadas por coisas inúteis, insanas. Brincadeiras, graxejos imorais. Tudo isso é espírito da chocarrice. O que é o espírito da chocarrice? É ficar rindo? Não. É o espírito que rouba a seriedade das coisas. Que coloca uma omissão na mente e na consciência dos pensamentos da pessoa. Fala o que quer, pensa o que quer, brinca do jeito que quer, faz a piada que quer, na hora que quer, fala do alto do jeito que quer, não tem equilíbrio, não tem controle, não tem domínio próprio. Esse é o espírito que combate o espírito do temor dentro da igreja. Para arrancar do coração das pessoas o temor. Que as igrejas brincaram demais. Reconheça onde você falhou. Para que nós tenhamos uma boa ministração agora. Amém, amém. Fique de pé, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. 8:26, você recebe essa palavra? Talvez você esperava outra coisa, não sei. Fala o cinturão da verdade está sendo ajustado na minha vida. Hebreus 3:13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado.
E a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e a intenção dos corações. E não há criatura alguma incógnita encoberta aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele que deveremos prestar conta. Portanto, acheguemos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder, a graça que nos socorre no momento oportuno. O que o autor Hebreus está falando em Hebreus capítulo 3 e 4? Ele está falando de como você vence o pecado. Como a palavra é importante para isso. E ensina você a chegar ao trono da graça, com confiança para pedir misericórdia. E depois você encontrar a graça que te livra no momento oportuno. Esse é o sentido. A tradução qualquer graça no momento da necessidade, está errado. Aqui, em grego, existe só uma palavra que está aqui, que define esse momento da necessidade, é uma palavra. Eu vou ler para você aqui. Posso ler bem rapidinho? Hebreus 4, 16. A fim de que recebemos misericórdia e viemos achar euriscos, depois de procurar, achar o que se buscava. Em ocasião oportuna, no tempo exato. Você vai receber misericórdia. Lambano recebe o quanto você encontrar de misericórdia. Lambano em grego. Recebemos misericórdia. Escute. Mas a graça, ela vai vir num tempo que ela vai te socorrer para que você vença o que antes te vencia. Nós temos que chegar ao trono da graça essa tarde, porque é uma unção muito gloriosa que eu sinto nesse lugar. Mas o conflito contra as forças das trevas, quando eu entrei aqui dentro, eu senti muito forte. Violento. Porque o inimigo sabe que eu estou em secreto buscando. E sabe que isso tem poder para transformar a sua vida. Maridos que estão em oculto, com pornografia. Você vai confessar. Você vai confessar o seu próprio bem. Eu tive pessoas que chegou a mim e confessou. Eu falei, por isso você está passando, perdendo. Por causa disso. Quanto tempo? Por que não falou antes? Nunca consegui. É por isso que você está assim. Por isso que você não consegue chegar nisso na sua vida. Jovens que estão namorando, estão em fornicação. É melhor você vir confessar, por livre e espontânea vontade, para você não ser envergonhado. Haverá uma balança de Deus que se estenderá sobre o mundo inteiro este ano. O Senhor colocará essa balança para pesar a humanidade inteira. Vai vir uma onda de morte que nasce do Ocidente. Do Oriente, desculpe. Não, do Ocidente vai vir toda essa guerra. Ela vai se espalhar. Nós vamos ficar no meio de um fogo cruzado. Seus filhos, protejam eles, porque nossos filhos são o maior alvo do diabo. Todas as crianças e adolescentes são os maior alvo do diabo dos últimos dias. Peça a Deus uma visitação para você enxergar
O que está acontecendo no mundo? Sabe o que eu tenho pedido ao Senhor? Eu falo, Senhor, me visite e me faça ver as suas dores pelas crianças. Aí só um flash que ele me deu numa visão, bem rápido para me ver. Eu estava dentro de uma Kombi. Começava a colocar um monte de criança. Começava a ver as partes íntimas de criança toda retalhada de abuso sexual. Só um pouco das dores dele. Ele está me mostrando um pouquinho das dores dele pelos transexuais. É horrível o que eu vejo. Ele me mostrou um pouquinho das dores que permitiu legiões de demônios descer, eu entrar dentro da dimensão das raves e ver todos os tipos de coisas impuras que os olhos humanos podem ver. Será que você tem visto as dores de Cristo? Como é que Ele está olhando para a sua casa, a sua família? Ou para as brigas, ou vocês vão sofrer consequências. O que mais está se tendo dentro das igrejas é casamentos ilegais. Pessoas que se divorciaram por qualquer coisa e casaram com outra pessoa vão sofrer sérios juízos. Nós estamos em tempos terríveis. Se você quer o conforto que as igrejas estão te dando, tome cuidado com isso. Ou vamos buscar Deus de todo o coração, ou vamos se entregar por qualquer batalha que vir. Não entregue seu casamento. Não entregue a sua família. Não entregue o que Deus colocou na sua mão, seu chamado. Saia da onde está a corrupção, a mentira, a hipocrisia. Saia da onde tem o meio evangelho. Saia da onde o evangelho é anátema. Saiam, fujam. Como o homem foge o cão bravo. Fuja. Fuja desse veneno. Fuja dessa maldição. É maldição. Não se iluda com status, não se iluda com poder, não se iluda. A verdade tem que ser pregada, é a palavra da verdade. Preze por uma igreja onde pregue a verdade, onde viva a verdade. Não só os bons teólogos, não, nas boas igrejas teólogos, não. Estou falando de igreja que prega a palavra da verdade. Não estou falando de teologia. Sermão estruturado bonitinho. Estou falando de homens que vivem de oração, meu querido. Que crê no sobrenatural. Que sabe fazer guerra espiritual. Quem está comigo dá glória a Jesus. Não, estou falando que você tem que ter líderes. Fala, líderes que sabem fazer guerra. Que sabem batalhar na guerra. Irmão, nós estamos falando que nós temos que precisar, estamos necessitando de líderes. Que sejam guerreiros para suportar. Isso não é fácil, meu querido. Passei desde a minha juventude vendo demônios, tronos, todo tipo de praga maligna lutando. Não tem como o homem estar de pé se não for Deus. Se tem um lugar hoje que é perigoso, é o altar. Mas homens que estão na justiça, que estão no temor de Deus, não precisa temer ao diabo. Não precisa temer pregar a verdade, não precisa temer, não tema. Preguem a verdade, viva a verdade e sigam o evangelho. Quero ver se hoje você vai trazer a tua família aqui na frente para se arrepender. Quero saber se hoje a palavra já é o suficiente para você confessar e parar de dar um que é poder, quer cair no poder. Confessa a fornicação, confessa a mentira, pô. Para de ser hipócrita, pô. A pessoa está se satisfazendo com isso, achando que Deus está provando. Confesse! Para que você não perca o seu tempo, o melhor tempo que Deus quer te dar na terra. É agora.
É agora. Fala, a hora é agora. Biblicamente, haverá uma festa em Israel. Quando bater o que vai acontecer lá, o Senhor vai passar no mundo inteiro esse ano. 2025 não será um ano fácil. 24 foi melhor do que 23, foi ano de dar um descanso. Mas quando chegou no 6º mês, o Senhor falou assim, ajuste até o final do ano. Os que estão na justiça, que obedeceram, vão viver uma vida extraordinária, violenta, mas a cobrança não vai ser fácil. Também não estou falando que vai ser fácil, estou te falando que você vai ter muita força, vai ter graça, vai ter o favor de Deus em meio a guerra, conflitos. Nós estamos vivendo o último dos últimos dias. Não vou dizer para você que qualquer momento a trombeta vai tocar, que não vai tocar agora não. É tempo de acerto na terra, a igreja não está preparada para o arrebatamento não. Não virá o Senhor, não voltará enquanto a coisa não for restaurada. E fala, todas as coisas serão restauradas. A restauração começa, a reforma do Brasil vai vir na área do Evangelho. O Evangelho vai ser reformado. Eu vi o arcanjo do Brasil falando comigo. A reforma do Evangelho está chegando no Brasil. A reforma do Evangelho vai bater nos Estados Unidos. A reforma do Evangelho está vindo. Há primeiro um tratar, a grande colheita. Fala, grande colheita. Aí vem o fim. A igreja desperta, vem um avivamento, tira a apostasia, o santo vai à frente, colheita vem, Deus vai dar transferência de recursos e acesso para quem é justo, vai muitos cair, outros se levantam, faz a obra final, já pode vir a nova ordem mundial e começa a se encerrar o nosso período nessa terra. Tudo já está determinado e esse é o tempo que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe você, me perdoe pelo horário, se eu peguei demais seu tempo, mas eu estou fazendo aqui a vontade do Pai. Dá uma salva de palmas, Senhor Jesus.